para ter uma boa compreensão, ou seja, para ter entendimento. Está bem? Não começamos com a pura gramática, porque como uno vai entender bem a gramática se não entende os sonidos das palavras? Então, espanhol está muito cercano a português, pero similar não é igual. Está muito diferente. Há coisas similares, sim, pero é diferente, verdade? Então, aprendemos desta maneira. Primeiro a fonética e vamos compreendendo os sonidos das palavras. Quando vocês souberem pronunciar o português, fazer uma boa leitura e compreender o que estão escutando, aí sim que vamos para a gramática. E hacemos um conjunto entre fonética e gramática, e al final fale bonito, verdade? Então, esta seria a metodologia, que eu vou explicar um pouquinho agora para que compreendam. Português é o idioma vulgar, ele foi feito depois de todos os idiomas românticos, com palavras que a gente falava, e foi criando o português, e depois que criaram a estrutura da gramática, ou seja, não é um idioma que você vai ler como se escreve. Espanhol tem variações de acentos, cada país tem seu próprio acento, verdade? Pero espanhol não cambia a fonética das letras, que cambia são os acentos, ok? Em português não. Uma letra pode ter 4, 5 variações para pronunciá-las. Ou seja, se tem 4 ou 5 variações, como vocês vão compreender do que a gente está falando e o que estão lendo, se não conhecem esses sonidos? Então, pense em português como fonética. A fonética é o principal de português. Está bem? Muito bem. Vou ensinar um pouquinho do alfabeto para vocês e seguinte vamos a entrar um pouquinho de curiosidades de Brasil e tudo mais, pero eu vou falar o português para que veja como é distinto e para entender o que estou tentando explicar. O alfabeto em português seria quase parecido ao espanhol, um ou outro que cambia. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Profesor, ¿usted podría escribir eso en un tablero para la pronunciación, para escribirlo y tener la pronunciación de cada letra, por favor? Perdóname, ustedes podrían, por favor, apagar los micrófonos y después yo voy a abrir para las conversaciones, para que preguntem, ¿está bien? Cada vez que eu estiver explicando, espere um momentito e depois que terminar de explicar, vou abrir para que vocês perguntem e sacam dúvidas, está bem? Perdóname. Aí vamos. Vou novamente. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Está bem? Vou repetir novamente e vou explicar a fonética, está bem? A, B, C, D, E, F, com os dentes cerrados, soltando o aire por los dentes cerrados, G, 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 H, I, dentes cerrados, soltando o aire por los dentes cerrados, J, 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 K, L, M, N, O, P, Q, Q, R,
Esta R, não temos esta fonética R em português, está bem? Então, esta R seria como a J em espanhol. R, R. Temos um pouco de gutural, a pronúncia, pero ustedes podem pronunciar como se fuera a J em espanhol, está bem? R, R, S, T, U, V. Jamás em português se pode cambiar la V por la B. No puede. Ustedes vão para la cárcel si lo hacen. No se pueden, por favor. V. Como vibra el lábio inferior. V. V. ¿Ok? Jamás em português cambie la V por B. No se puede, porque senão ustedes vão hablar coisas distintas. ¿Está bem? V. W. W. Suavecito, dentes cerrados. X. 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 Y. Y. E aqui, como na berra, Z. Z. Está bem? Recordando algo muito importante para trabalhar a fonética de português, que espanhol tem uma pronúncia mais dura, verdade? E mais enfatizada com as sílabas tônicas. Português no. Português é um idioma suavecito. Pronunciamos assim, está bem? Solamente quando temos os acentos que enfatizamos mais. Pero, para ter uma boa fonética em português, há que pronunciar como mais neutro, está bem? Como mais suave, mais sencillo. E não tão duro e não tão forte como o espanhol, porque senão depois vocês se sentem cansados para falar, como que forçados. Então, uma pronúncia mais suave. E isso, claro, que hacemos este treinamento. Ok. Alguma dúvida com o alfabeto? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer pronunciar aqui e tentarlo? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Solamente subir las manos? ¿No? A ver. Para escrever en chat também esse profe, me gostaria, eu quero. Luiz Aguilar. Ok, Luiz. Solamente um momento que vou. Hola, teacher. Profe. Buen día, Luis. ¿Dónde estás? En Panamá. En Panamá, qué lindo. Yo viví en Panamá. Muy bien, Luis. Pode decir el alfabeto, vamos a ver. A ver, no lo... Pero es lo que es de las voy a practicar. Usted me corría, profe, porque no... Pode repetir todo e eu vou corrigir depois. Pode dizer. A, B, C, C, ajá. D, E, F, G, ¿cómo es? Isso. Dentes cerrados, soltando o ar por los dentes. G. J, Isso. H, ¿cómo? H. Acá, Uhum. I, J, Dentes cerrados, soltando o ar por los dentes. J. Suavecito. J. Yoka, Yoka, J. Tá. Jota, Isso. K, Uhum. L, M, N, O, I, P. P, Q, Uhum. R, R, R. Como rota em espanhol. R. R, así. Sí, como rota em espanhol. R. S, T, U, V, W, W. X, X. Y, Dentes cerrados. X. X, Aham.
Z. Z, ¿cómo lo diría? Y, Y, Ixlo. Z. Z, como la abeja. Z. C. C. Eso. Muy difícil, Luis. Un poco. Práctica, nada más, No. profe. Práctica. No está difícil, por favor. Es una cuestión de práctica. Sí, poco a poco voy aprendiendo. ¿Ves que es importante la fonética? Parece muy sencillo algunas cosas, pero Listo, amiga. el alfabeto es importante. ¿Está Sí, bien? pero Bueno, ¿alguien más quiere intentar? ¿No? Sí, yo ¿No? quería intentar. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sí, meu nome é Antônio. Antônio, já sabe algo de português, verdade? Sim, eu já falo um bocadinho de português. Eu Que queria ter. bonito. E onde estás agora? Eu sou de Panamá. Que parte de Panamá? Panamá cidade. Ah, cidade do Panamá, que bonito. Já vivi Sim, aí. Muito que bem. Vamos ver, Antônio. Então, vocês pronunciem para mim. é A, Uhum. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem, Antônio. Você pronuncia super bem. Obrigado. Já está em português. De nada. Sim. Muito bem. Bueno, me preguntaron si yo tengo una lista de pronuncia. Bueno, ¿cómo uno va a saber a pronunciar leyendo? Entonces, mejor que pida un auxilio de una persona para que entrene mejor la pronuncia, las fonéticas, o escuche música, o escuche una película, filme, entrenen y escuchen bastante la gente para que ustedes agarren esta fonética, porque uno solamente leyendo, ¿cómo va a saber? ¿Verdad? Entonces, por más que tenga una lista, y aquí está explicando, la R es como J el español, pero de igual, mejor que uno esté para ensinar estas fonéticas para ustedes, porque solamente leyendo se pone más difícil. Leer una fonética es más difícil, ¿está bien? Entonces, es práctica. Si no hay la posibilidad, escuchen gente hablando para ir entrenando el oído y ver cómo se escribe y cómo están pronunciando para agarrar estos fonemas, ¿está bien? Entonces es esto. Aquí, para que entendan como es importante la fonética, primeiramente aprendemos o alfabeto, depois todas as sílabas, e depois de todas as sílabas, todas as consonantes, como se pronuncia, e depois todos os acentos que temos, as tildes distintas do espanhol, que vocês não têm, que cada tilde tem uma pronúncia diferente, está bem? Então, aqui solamente algumas distintas para que compreendam. K, C, Si, Co, Cu, como el espanhol. K, C, Si, Co, Cu. Assim é a fonética da sílaba C. Está bem? E a pronúncia. Cebola, cebolla, cebola, casa, casa. Isso não é uma casa. Está bem? Bueno, explico algo. Em português, la S ella tiene variaciones de fonema. Entonces, dependiendo de cómo ella está escrita, de dónde está, ella varía para el sonido de S y de Z. En este caso, ella tiene una variación y la fonética de ella es Z. Z. Entonces, esta es la fonética. Casa, casa. ¿Está bien? Porque ella está entre vocales. Entonces, ella varía
y cambia la fonética para Z. No es casa, es casa, casa. En este caso, la fonética es S. ¿Por qué? Está en principio de las palabras y no cambia. Las sílabas S, sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. Bien suavecito, ¿está bien? Entonces, pero ella va a cambiar la fonética. Aquí, en este caso, la pronuncia sapo, sapo, como S. Entre vocales, casa, casa. Separado, separado, ¿ok? Aquí está el principio, nunca cambia. La fonética permanece. Sa, se, si, so, su. Y así tenemos, imagine, todo el alfabeto, todas las sílabas, todas esas variaciones de fonéticas para una buena pronuncia. La mayoría de las personas que vienen a aprender portugués, principalmente de Centroamérica, sería para trabajar directamente con Brasil, ¿verdad? En contact center ou algum trabalho técnico e vai ser chamadas ou vai ser reuniões e tudo mais. Então, se uno não tem uma boa dicção, se põe na vida quase impossível, porque em Brasil a gente não habla outros idiomas. Não estão acostumados a escuchar estrangeiros falando. É muito difícil. Então, solamente em lugares muito turísticos, onde não estão as empresas, a maioria das empresas, está bem? Que vocês vão trabalhar. Entonces, la fonética, la pronuncia es importante para el campo laboral. Y hay un montón de trabajo ahí y no hay personas calificadas. Entonces, por eso que vimos que la prioridad sí es una buena dicción para poder trabajar con Brasil. Da, de, di, do, du. Da, de, di, do, du. ¿Ok? No es di, es di. Suavecito. Código, código. Claro que vendo, ustedes vão ler. Código, código, código. Hablando e vendo mi dicção, ok, imagínate hablando por teléfono. As pessoas não estão vendo, estão escutando, e aí se põe mais difícil para compreender. Este nome é muito comum, ¿verdad? Diego, 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 Diego. Está bem? Ga, ge, gi, go, gu. Ga, ge, gi, go, gu. Dentes cerrados, soltando el aire por los dentes. Ge, gi, ge, gi. Sempre uma pronúncia mais suave, ok? Não tão dura, não tão forte como o espanhol. Ga, ge, gi, go, gu. Origem, origem. Palavras que finalizam com M em português, pronunciamos como se fuera M, ¿ok? Entonces, vamos escribir aqui. Por exemplo, origem, pronunciamos origem, origem. Porque em português não temos esta M, não la temos. Origem, origem. Está bem? Assim é a fonética. E aqui, gigante, no gigante, no gigante, gigante. Pero, profe, isso é uma T? Sim, é uma T. Pero, por que está pronunciando ti? ¿Me explico? Las sílabas T. Ta, te, ti. To, tu. Ta, te, ti. To, tu. Não é ti e nem chache, ok? É suave. Ta, te, ti. To, tu. Todas as palavras em português que finalizam com E, a gente pronuncia como se fuera uma I. ¿Está bem? Então, gigante, pero aqui não é T. Sí, é T, ta, te, ti, to, tu. Pero palavras que finalizam com E em português e se não tem nenhuma tilde, a gente cambia para I. La fonética I. E pronuncia assim. Gigante,
y automáticamente se transforma en ti. ¿Ves la importancia? ¿Cómo que ustedes van a saber esto leyendo solamente con la lista? O entonces, pero se escribe así, ¿por qué la gente está hablando así? Porque hay variaciones. ¿Está bien? Entonces, la fonética es muy importante en portugués. Ahí quiero llegar para que comprendan. Gigante, gigante. Outra palavra. La leche, em português, leite, leite. Porque finaliza em E, então a gente pronuncia assim. Leite, leite. Está bem? E la leche em português é masculino, não é feminino. Também há montão de variações de gêneros. E em português é importante saber que os sustantivos são femininos e masculinos para fazer bem a construção de las orações, ou seja, para falar bem e não como eu hablo o espanhol, todo enredado e cambiando todos os gêneros. Porque eu tenho este problema no espanhol com os gêneros, porque em português há muitas variações. Masculino, espanhol, feminino e português, e assim vai, e ao revés, todo um enredo. Então, é importante aprender isso, porque em português, se é um substantivo feminino, toda a construção das orações vão ser femininas. Se é masculino, toda a construção masculina. Então, há um treinamento para saber como funciona isso. Está bem? Já, ji, jo, ju. Já, ji, jo, ju. Dentes cerrados, soltando o aire por os dentes cerrados. Já, ji, jo, ju. Está bem? Pode ser o biquito, não há que ter vergonha. Está bem? Isto é juego em português. Jogo, jogo. Aqui temos uma tilde, verdade? Então, não podemos cambiar esta E para uma I. Permanece. José. Não é um José aqui. Isso é José. José. Recorda que eu lhes disse que aqui temos esta S entre vocais e ela se transforma em Z. Está bem? Então, a pronúncia seria... A pronúncia seria assim. José, José, Z, como a abeja. Z. Está bem? José. Esta S cambia a fonética para Z. Muito bem. Muita informação, verdade? Então, vocês imaginam, quedamos em isto quase um mês para treinar as fonéticas em português. Depois de um mês, já, listo, já vão estar lendo, já vão estar como compreendendo melhor as palavras. Ha, re, ri, ro, ru. Em português, não temos ra, re, ri, ro, como rota em espanhol, ha, re, ri, ro, ru. Está bem? Pero esta R tem variações. Não é 100%, solamente em algumas ocasiões, ha, re, ri, ro, ru. Ella cambia. Quase todas cambiam, as fonemas. Tem como 4 variações de fonemas, la R. Ok? Como vou saber, profe? Tendo classe comigo, ou então vendo a tela em português, ou lendo muito e escutando o que está lendo, ou algo assim. Praticando a escuta. Real, real. Pero, profe, você dijo U. Sí, aqui está L, porque não temos esta fonética L. L. Está bem? Não temos. Então, esta L se transforma em U. Como isto? Sim. Quando a L não está, não tem uma vocal, ok? Senão seria
La, le, li, lo, lu. Normal, ¿verdad? No cambia. La, le, li, lo, lu. Esto no cambia. ¿Ok? Pero aquí ella está sin una vocal. Está solita. Entonces, ¿cómo la pronunciamos? Como si fuera U. Y la R es como la J en español. Entonces, la fonética sería eso. Real. Real. ¿Comprende ahora? Vea esto. Algo muy que hablo mucho de Brasil. Futebol. No es futebol. No tenemos esta L en portugués. No existe. Entonces, futebol. La S está entre vocales, ¿verdad? Entonces, ella se transforma en Z. Y la L no tiene una vocal, adelante está solita, y ella se transforma en U. Entonces, ¿cómo pronunciamos eso? Brasil, Brasil, ¿ok? Se transforma en Z, la S, y la L en U. Brasil, Brasil. ¿Ves la importancia? Portugués es fonética, ¿ok? A ver, tem uma pergunta aqui. Ok. Muito bem. Então, é isto. Estão em choque? Sim, eu também. Brasil, futebol, real e aqui, rádio, 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 rádio. Assim é a fonética. Rádio, de suavecito. Também não é algo enfatizado. Rádio, não, porque aí vão estar com ódio e coração. E português é uma pronúncia bem suavecita, tranquila e cantadita. Está bem? Rádio, rádio, Brasil, futebol, real, real. Está bem? Por isso o curso chama Fale Bonito, porque é pura fonética, claro. Vamos a tener a gramática, porque como uno va a escribir, como uno va, ¿verdad? Hablar correctamente y perfectamente. Pero hasta la construcción del idioma portugués fue hecho vulgarmente por fonéticas variadas de los otros idiomas, como italiano, español, francés, ¿verdad? Los idiomas latinos. Y es fonética. ¿Comprendieron eso? ¿Alguna pregunta? ¿Puede abrir para las preguntas, por favor, Betiana? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna observación? Muchas gracias, Luis. Ok. Sin preguntas, entonces voy a pasar aquí. Si quieren saber también, profe, ¿cómo puedo pronunciar mi nombre en portugués? Hay una variación, los alumnos les encanta cuando yo digo, su nombre se pronuncia así, o así, porque é importante, porque às vezes vai ser um registro, algo, hablar por teléfono. Meu nome é José, J-O-S-E, acento agudo, ok? Então, ok. Então, vou cambiar. Aqui, para que escute um pouquinho e para que leia um pouquinho. Su nombre, Omar. Su nombre, Omar. 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 Não é Omar. Omar. Emily, igual. Emily. La Y em português tem o sonido de I. Ok? Perdão. La Y tem o sonido de I. Em Costa Rica tem o sonido de ya, ye, ¿verdad? Então, por exemplo, mi nombre. Pero mi nombre es com I, não com Y. Pero, um exemplo, la fonética de la Y es I, nada más que isso, I. Então, en este caso aqui seria Daiane, Daiane, e não Dajane, Dajana, não, Daiane. E aqui, por exemplo, não é Jara, é Iara, Iara.
Não é joga ou joga, como a Argentina, verdade? Yoga. Betiana. Yoga. Yoga. Está bem? La Y em português é I. Se pronuncia I. Daiane, Yara, yoga. Ok? Entonces, ¿ves la importancia? Luis es Luis. Jensi sería Yensi. La gente iría ler e iria hablar assim. Yensi. Valéria, igual, Sofia. Fátima. Ah, Fátima varia. Fátima seria Fátima. Fátima. Assim é seu nome aqui, Fátima. Fátima Falcón. Fátima Falcón, por la L. Ah, não está escrevendo, perdão. Vea Fátima. La gente iria pronunciar seu nome assim. Fátima Falcón. Fátima Falcón. Porque esta L não tem uma vocal adelante, então iriam pronunciá-la como o Falcón. Pero é a pronúncia. Não vão escrever assim, ok? É a fonética que varia. Se escreve igual, pero varia a fonética. Fátima Falcón. Tá bem? Muito bem. Obrigada, Emily. Ok. Sofia. Sofia, igual. Sofia. Sofia. A única coisa que diferencia seria um pouco o acento, verdade? Sofia. Sofia Rodrigues Murilo. Sofia Rodrigues Murilo. Assim seria. De nada. Muito bem. Hora da comida. Vamos aprender aí os tempos de la comida, ¿verdad? El desayuno. El desayuno em português seria o café da manhã. O café da manhã. Pero, profe, tomar cafecito pela manhã? Não. Pense em o café da manhã como el desayuno. Isto não se refere a tomar um cafecito em la manhã. Isto se refere que vocês vão a desajunar. Ok? Tomaram o café da manhã hoje, porque é cedo, temprano, verdade? O café da manhã significa el desayuno. Nada mais que isso. O café da manhã. Veja como eu pronunciei isso. O café da manhã. O café da manhã. Este an é uma fonética an, por esta tilde, que se chama tio. Está bem? E ella tem uma fonética an, pero tem como 4 variações de pronúncia, acompanhada de outros. Está bem? E há que ter muito cuidado aqui, porque senão vocês vão falar como gatitos. An, e não é a intenção. Treinamos muito isso. El almuerzo ou almoço. O almoço. Pero, profe, isso é uma C, não é uma S. Sí, esta C se chama C com cedilha. Está bem? É uma C. Pero ella tem esta colita, que chamamos de cedilha. Está bem? E qual seria a fonética de cedilha? S. Ella tem a fonética de S. Almoço. Almoço. Seria como se eu estivesse falando assim. Almoço. Almoço. Está bem? É esta a fonética de la C com cedilha. Muito bem. Pero isso é solamente uma pequena instrução. La cena, e cena em português é masculina. Masculino, perdão. Então, o jantar. O jantar. Já aprendemos como se pronuncia a rota, verdade? O jantar. O jantar. Vê que eu não hablo r. O jantar. É bem suavecito. Ar, ar. Está bem? Jantar. Jantar. La merienda. O lanche. O lanche.
CH. Como pronunciamos? Dentes cerrados. Xa, xe, xi, xo, xu. No tenemos cha, che, chi, cho, chu. Xa, xe, xi, xo, xu. Para los argentinos está más fácil este. Xa, xe, xi, xo, xu. Está bem? Lanche. Una palavra conocida. Vou deixar que alguém diga para mim, porque aprendemos que quando finaliza com E, a palavra pronunciamos como I, e automaticamente esta T se transforma em, que não vou dizer. Então, por favor, alguém pronuncie para mim. Vamos a ver. Quem poderia ajudar-me aqui com esta pronúncia? Já lhe digo, Omar. Pode abrir os micrófonos, por favor? Sim, graças. Alison, pode ajudar-me? Sería chocolate. Chocolate, muito bem. Muitas graças. Alguém mais? Alguém mais? Não? Ok. Seria chocolate. Chocolate. Bem suavecito. Né? Chocolate. Chocolate. Está bem? Então, CH, chá, xê, xi, xô, xu. E finalizou em E, ti. Chocolate. É isso. O lanche. Ok? ¿Ves? No es difícil, es práctica, pero hay que practicar. Muy bien. Los números. Los números aquí solamente para escuchar más una vez. ¿Alguien quiere decir? ¿Alguien quiere decir los números para mí, por favor? Omar, vamos a cenar sería vamos comer, vamos jantar. Vamos jantar. Está bem? Vamos jantar. Ok. Alguém poderia dizer os números para mim? Para quem já sabe. Não sejam tímidos, porque as classes é 1 a 1. Ok? São classes em grupos? Sim, pero é 1 a 1. É 1 a 1. Está bem? Vamos, ajuda-me. Vamos ver aqui. Luiz, quer ajudar-me? Quem poderia ajudar-me? Ai, não, em las clases jamás haría isso, iria ter que dizer. Ok, Luiz, pode dizer os números para mim. 1, 2, 3. 3. 3. ¿Se dice así mismo como está escrito? 4, 5, 6, 7, 8. Não. Finalizou em E, como pronunciamos? 7. 7. 7. 7. Isso! 8. 9. 10. 10. 10. 11. Como na berra. 11. 11. 11. 12. Isso! Ó, vou dizer uma vez. 1. Finalizou em M, pronunciamos como se for a N. 1, 2, 3. Só vou dizer primeiro, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Finalizou em E, eu posso pronunciar como I. 9, 9, 10. Toda palavra que finaliza em zeta, hablamos como S. Hay variação. 10, 10, como S. 10. Aqui, zeta, 11. Pero finalizou em E, pronuncio como se fuera I. 11, 11, 12, 12.
Está bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bem? Querem repetir? Sí. Sim? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Uhum. 8, 9, 10, 11, 12. Só, melhorou muito. Muito bem. Difícil. Não é difícil, verdade? É fácil. É prática. Ok? E para finalizar esta parte aqui, para que compreenda como a fonética é importante, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Bom dia. Bom dia. Ok? Bom dia. Boa tarde. Pero, profe, no finalizó en esto, no es una D, sí, pero la gente cambia para D, por una comodidad de la fonética, ¿está bem? Boa tarde, boa tarde. E boa noite, está bem? Alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Não? Ok. Pode poner la parte donde salía significado, desayuno, cena. Ok, al final yo lo pongo. Yo regreso allá. Muy bem. Algo de Brasil. Vou explicar em português, está bem? Depois explico algo em espanhol para que vocês me escutem. Muito bem. Ó, este seria o mapa do Brasil. O Brasil tem 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um distrito federal. A capital do Brasil se chama Brasília. Brasília. E a população estimada é de 211 milhões de pessoas. Prof, que grande, sim. O Brasil é grande, grandíssimo, ok? É do tamanho de um continente. São 211 milhões de pessoas, mas não são 211 milhões de pessoas assim aglomeradas, não. O país é muito grande, então tem toda essa distribuição em todos esses estados, ok? São 26 estados, não tem províncias no Brasil, são estados. E cada estado é do tamanho de um país. A capital federal, que seria Brasília, está aqui, em este ponto, pontito, ok? E ao restante está os outros estados do Brasil. O meu estado está aqui, eu sou de São Paulo, está bem? Então, olha só como a pronúncia é importante. Mapa do Brasil, 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um distrito federal. Capital, Brasília. Recuerda de la S? População estimada, 211 milhões de pessoas, 755.692 pessoas. Está bem? Então, 27 unidades federativas, 26 estados e um distrito federal, que seria a capital, Brasília. E esta seria a população total de Brasil, estimada. Está bem? E para que compreendam o tamanho que é este país, e por que é importante uma boa fonética, porque aqui temos variações de acentos. Cada estado tem seu acento muito particular, verdade? Então, é muito importante aprender a fonética para compreender a gente falando também. ¿Okay? Para que compreenda a dimensão de que é este país, aqui seria o mesmo mapa de Brasil, pero como seria em países cada estado de Brasil, com uma população aproximada e também de la extensão territorial. Então, por exemplo, meu estado seria do tamanho de Inglaterra. Ok?
Rio de Janeiro tem o tamanho de Dinamarca. É pequeno, Rio de Janeiro é pequeno. Está bem? Aqui seria a Amazônia. A Amazônia é o estado Amazônia. Ok? Não é solamente a floresta. A floresta está em toda esta parte aqui. Pero temos um estado que se chama Amazonas também. Ok? Então, aqui para que sinta e sepam que é Brasil. É praticamente do tamanho de um continente. Está bem? É curioso. É uma curiosidade. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. São mais de 6 milhões de quilômetros quadrados de área total, quase o tamanho da Austrália. A floresta não está localizada apenas em solo brasileiro. Ela ocupa também a Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Suriname, Guiana Francesa e Guiana. Ok? Então, seria a maior floresta tropical do mundo. São 6 milhões de quilômetros quadrados de área total, que tem quase o tamanho da Austrália, toda a Amazônia. E a Amazônia não está solamente localizada em território brasileiro. Ela ocupa Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Suriname, Guiana Francesa e Guiana. Ok? Que são países de fronteira. E a Amazônia ocupa estes territórios também. Aí são curiosidades. Se vocês têm perguntas, por favor, me perguntem. Não estejam calladitos. Perguntam, é importante. Aqui para que escute o português e veja como é importante a fonética, porque estou falando de uma forma, estou lendo e se lê diferente, não como se escreve. Está bem? Ainda existem tribos indígenas isoladas e que nunca tiveram contato com civilizações modernas vivendo na Amazônia. Entenderam isso? Que todavia há tribos indígenas aisladas que nunca tiveram contato com civilizações modernas. Não sabemos como vivemos, não sabemos como comem, sabemos que tem um montão de tribos aí, todavia, pero por drones ou algo assim, pero nunca tiveram contato. E tampouco se pode ter contato porque eles podem se enfermar, eles não têm a imunidade para a enfermidade que nós temos. Algum problema de pele, a gripa, por exemplo, um resfrio pode matá-los. Então, se eles veem as pessoas, a gente não pode se acercar, tocar ou eles agarrar a roupa da gente que está aí, objetos, poner na boca, porque podem morrer, porque não têm esta imunidade das enfermidades que nós temos. Está bem? Então, Sebastião, nunca tiveram contato, são tribales, tampouco falam português, não há como, não foram colonizados por os portugueses. Eles, que Sebastião perguntou, falam igual português? Sebastião, não sabemos. Eles falam seus próprios dialectos. Há tribos que solamente os viram por drone, por helicóptero ou algo, mas sabemos que tem mais ou menos a média que puderam ver como 11 tribos que nunca tiveram contato, mas o que puderam ver por drones por arriba, ok? Então, não sabemos como vivem, o que pensam, o que comem, nada, porque nunca se acercaram. A floresta é gigante, recuerda? Del tamanho da Austrália. Então, tampouco a gente se adentrou da floresta amazônica. Não se adentrou profundamente. Há lugares que não se pode chegar que uno morre também. Por el clima, por la umidade, por tudo isso. Então, são tribos que não sabemos como vivem, todavia são tribos originais de la tierra e não sabemos nada, pero sabemos que aí estão, ok? Pero hablam sua própria
su propio dialecto, su propio idioma, y no portugués. Portugués, quien habla son los otros países que fueron colonizados por Portugal y que permanecieron con el idioma, y Portugal también, que es donde salió el idioma madre de la lengua portuguesa. Pero indígenas no, y tampoco tuvieron contacto. Los otros indígenas que viven en Brasil, que ya tienen contacto con la civilización, es un grupo muy pequeño. Desafortunadamente, solamente tenemos como 3.000 indígenas en Brasil. Solamente 3.000 indígenas en Brasil, de una población de 211 millones de personas. Y desafortunadamente, los matan. El hombre blanco, así que hablamos de la gente de la civilización moderna, todavía los siguen matando para agarrar sus territorios y para ser pasto de ganado, para la agroindustria, la agropecuaria y algo así. Entonces es muy triste, ¿verdad? Pero afortunadamente tenemos pueblos que son originales, que estão aí aislados e nunca tiveram contato com a civilização moderna. Estão aí dentro da floresta e aí vivem originalmente. Não sabemos a quantidade. Ojalá que seja bastante. Está bem? ¿Sabe este polvo que viene del desierto del Sahara, que pasa por Centroamérica, que es todo un tormento, y este polvo va en las casas, en sus pulmones y todo? Ok, vamos a saber para qué sirve este polvo que viaja del desierto del Sahara y pasa por Latinoamérica, y dónde se queda? En la floresta amazônica. A areia do deserto do Saara é levada pelo vento até a Amazônia, onde é depositada e recarrega os minerais e, assim, ajuda a fertilizar a floresta. Ou seja, esta arena que vem do deserto do Saara e passa por toda a Latina e vai bajando, já vai para fertilizar a floresta amazônica. É um siglo milenar, ok? E que viaja todo este tempo para chegar na floresta amazônica para fertilizá-la. É buena. É mala porque deixa algo aí por Centroamérica, vai barrando, verdade? Eu vivia em Costa Rica e um dia amanheci em minha casa, tinha isto del polvo de deserto de Saara, verdade? Pero é buena, não é mala. Es para fertilizar la floresta amazónica y es buena para todos nosotros. ¿Está bien? Porque si tenemos la floresta, tenemos aire, tenemos agua, tenemos cómo respirar. ¿Está bien? Eso es una curiosidad. Y neve no Brasil. En Brasil hay nieve. Sí, claro. Aquí tenemos las 4 estaciones muy marcadas: primavera, verano, invierno, outono. Y la región sur de Brasil, el invierno, sí, puede nevar. Mientras este año ha hecho neve. Esta foto es de 2020, de este invierno, del mes que pasó, que fue muy duro. Y no todas las regiones de Brasil tienen nieve, solamente la región sur, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, en algunas ciudades, sí, puede nevar, ¿ok? Como podem ver aqui. E mais que isso, esta região se chama Urubici, é uma região muito fria, está em Santa Catarina, está bem? Então, em Brasil, temos os 4 climas muito marcados: primavera, verano, outono e inverno. Em este momento, estamos em la primavera, entrando na primavera, é o mês de las flores, ok? E, bueno, gente, aqui finalizo com algumas curiosidades e para explicar um pouco de lo que foi de que é a metodologia de português. E assim, nós dizemos muitas graças, porque em português não tem como muitas graças. Temos como estou agradecido, estou agradecida, que significa obrigada, em mi caso,
né? Feminino, que seria estou agradecida. Não temos um muitas graças em geral, ok? Seria obrigado ou obrigada. Em meu caso, obrigada, que significa estou agradecida. Está bem? Espero que les gostaram e aqui abro, vou abrir para que hagam perguntas. Pode abrir os micrófonos, aí se tem perguntas, pode perguntar-me. Sofia, se comem gente os indígenas? Nunca he visto um indígena comer gente, não. Creo que não, pero esos que vivem aislados, eu não sei de verdade como vivem, que comem, porque não temos contato, não sabemos como eles vivem. Pero eu creio que não. Eu creio que não. Alguma pergunta? Não? Alguma curiosidade? Algo que eles gostariam de saber? Pode perguntar, não sejam tímidos. Se não tem perguntas, deixa eu ver. Francisco, de nada. Graças a você por ser amável. Bueno, gente, se vocês não têm perguntas, vou deixar aqui uma assessoria. Antônio, este foi o último taller de português. Já tivemos em esta semana, pero o taller de português, este seria o último. Está bem? Qual seria a sua pergunta, Luiz? Eu gostaria de saber que é... aqui é o significado. O café da manhã, o almoço, o jantar, o lanche. Ok, ele quer copiar. Alguma pergunta mais? Curiosidade? Ok, Dênia, generalmente os alunos, em 4 meses, 3 meses, já estão compreendendo o que a gente habla. Em 4 meses, já estão como que hablando, entende? Se comunicando. Em 6 meses, já estão se comunicando, compreendendo tudo. O curso tarda como 8 meses. O curso completo seria 8 meses. Está bem? Muchas gracias. No sé qué es sarnoso, no sé cómo se llama, pero muchas gracias a usted. Ok. Sería 8 meses, Denia. Jorge, su nombre aquí se habla Jorge. Jorge. Muchas gracias a usted, Jorge. Ok, de nada. ¿Qué más? ¿Más alguna duda, alguna pregunta a respecto de las clases o entonces alguna curiosidad ahí? ¿No? Hazel, gracias a usted. Entonces, los dejo con la asesoría, con las muchachas de la asesoría ahí para que saquen dudas con ustedes. ¿Está bien? Jorge, el nombre de su hijo sería João. João. João, así sería. Denia, las clases serían, bueno, tenemos clases entre semana, que seriam 2 classes de 2 horas cada classe, está bem? Generalmente de lunes e miércoles ou de martes e jueves ou a los sábados de las 9 hasta las 12 de la tarde, está bem? Que seriam 3 horas. E entre semana são 4 horas de classe, 2 vezes em la semana. Está bem? Alguém queria perguntar algo? Para preguntar. Hay alguien Omar. que preguntó por su nombre. Ian Rodríguez, que se llama Ian Joel. Creo que se dice Ian. Creo que hasta lo estoy diciendo mal en español. Ian. Seria assim. Ian Joel. Seria assim. E... é verdade. Ian Joel. Assim seria, Ian. Ian Joel. Assim seria seu nome. Omar, quando vou a dar clases? Bueno, eu dou clases todos os dias, praticamente. Então, pero el taller, este foi o último taller
dessas matrículas de ahora, né? Então, creio que em 2 meses ou 3 ou algo assim, sempre temos talleres gratuitos. Pero este foi o último de todos esses talleres, porque há outros cursos e a semana seguinte vamos a ter outros, pero não de português. Daniel, tem conversações. As classes têm conversações e as classes são puras conversações e uno a uno. Os alunos não se quedam como mirando o profe, assim como solamente escutando. É puramente prática, desde o princípio até o final. Desde o princípio até o final, não há salida. Há que falar, há que praticar e participar da classe, ok? Jorge, para praticar a pronunciação, agarre seu telefone, baja aí uma aplicação de gravação de voz e agarre um texto e leia. Blá, 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 e escute. Você mesmo vai ver, a perceber que está se equivocando com a pronúncia. Como se você já sabe algo de português, é a melhor prática. Gravar sua própria pronúncia lendo e escutando, está bem? Dênia, graças a você. Que lindo. Muitas graças. Ok, um gosto. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Não? Ok, então vou deixar les com o comercial. Gente, muitas graças. Tenham um lindo fim de semana. Lavem as manos. Cuidem-se neste momento, por favor. Um beijo grande para vocês. Até mais.